Oi, olha eu aqui de novo. É, hoje já faz um tempinho, né? Deu uns dias aí me deu. Falei, vou tentar uma coisa diferente, né? Que é bom, né? Nessa fase que a gente tá inovando, empreendendo, começando coisas novas, né? A gente vai tentando, né? Coisas diferentes, vai tateando coisas, vai recomeçando. Vai vendo o que mais tem a nossa cara, né? E eu tô vivenciando um pouquinho desse processo, né? De fazer um pouco mais de uma coisa que tem. O que mais tem a ver comigo? Como que eu posso trazer, né? Isso para minha realidade, né? De mesclar uma coisa do profissional, de um hobby, de uma reflexão, com coisa que eu contribuo para o outro. Então eu estava um pouco nessa reflexão e me veio uma ideia que já faz um tempinho que tá me rodeando, e eu tava enrolando, eu falei, não, agora é a hora, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né, das reflexões que esse livro trouxe para mim. Esse livro que eu falo, esse aqui, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que é uma psicanalista. E ela aborda essa questão do feminino de uma maneira muito legal, né? E eu acho que antes de eu falar um pouquinho, é legal também a gente poder compartilhar por que eu tô chegando aqui, por que eu tô chegando nesse livro, por que eu escolhi de falar desse livro hoje, né? É, é engraçado porque eu conto um pouquinho no meu livro também da história de como esse livro chegou para mim, né? E chegou de várias formas. Mas é um pouco de. Fazia tempo que eu queria ler e parecia que isso vinha me chamando. Eu falava assim: nossa, tem alguma coisa que me chama para isso, né? Quando eu fui pesquisar, muito tempo atrás, eu estava no comecinho de carreira, meio sem grana, sabe quando você já gastou com todos os xerox da faculdade e aí não rolava e foi passando, né? E então, assim, faz tempo que esse livro me chama, e eu falo que ele, assim, ele deu um upgrade, assim, no meu mindset, deu uma melhorada, muito grande, assim, nas minhas reflexões a partir do feminino. E eu, enquanto psicóloga, muitas vezes, para dentro do consultório, eu geralmente indico esse livro também, né? Porque não é muito na questão do tipo, mudou minha vida, vai mudar a sua também. É nível de reflexão, né? E cada um vai alcançar a reflexão que conseguir, né? Enfim, eu coloquei lá no meu Insta também, né? Um pouquinho, fiz uma pesquisa para saber quem já leu, quem não leu, quem tá na lista, quem tá lendo, que capítulo que mais gostou, né? E aí eu vou tentar falar um pouquinho de cada coisa aqui, né? E ainda dizendo de como esse livro me chegou, né? Eu sempre gostei de olhar para essa questão do feminino, da polaridade do feminino, da questão da autoestima, e da mulher ressignificar processos, né? Então, assim, eu venho de um processo de redescoberta do feminino de muito tempo, eu acho que da vida toda, desde a minha adolescência, né? E, e aí, assim, eu lembro que na faculdade, no finalzinho, não rolou comprar, aí eu comecei a carreira, aí não rolou comprar. E aí teve um determinado momento que eu fui fazer uma vivência, né, de cura do feminino. Faz tempo, e aí tinha o livro. Aí eu pedi pra pessoa, falei, olha, ainda não é minha hora de comprar, tal, mas me conta um pouquinho, né? Também conversei com a minha psicóloga, ela falou, olha, acho que é por aí, você vai encontrar coisinhas, mas é de aprofundar. E aí eu lembro que foi, até que acabei ganhando, né? Eu pedi num amigo secreto, ganhei e ganhei de uma outra pessoa também
que foi um formato aí especial de gratidão pelo fato de a gente ter feito aí uma troca de favores, troca de gratidão, troca de parceria, enfim. E a pessoa acabou me presenteando também, né? E, e aí foi muito interessante porque ao invés de eu consumir assim, né, esse conteúdo de uma maneira voraz e rápida, eu falei, puta, eu acho que isso eu preciso degustar, né? Então foi muito legal porque esse processo parece que foi trabalhando pouco a pouco comigo, o feminino, né? Então foi dessa forma que esse livro chegou para mim. E assim, ele mexeu muito com feridas. Posso dizer assim que cada mulher, em algum momento da vida, fica uma feridinha, fica um machucadinho que às vezes a gente consegue cuidar, às vezes não. Às vezes aquele machucadinho ele tira a casquinha, precisa de uma casquinha nova, e assim vai. E eu sinto que esse livro trabalha muito isso, né? De uma maneira suave, leve, é claro que assim com profundidade, mas falando do mito da mulher pouco a pouco, das pequenas transformações, das pequenas coisas que podem ser apreendidas ao longo de um processo do feminino, né? De busca do feminino, de cura do feminino. E eu sinto que assim esse livro ele traz muito fases da mulher, né? Essa coisa do cíclico, essa coisa do sagrado feminino, essa coisa, vamos dizer assim, esse lado luz e lado sombra de cada um, esse lado mais. Tem algumas pessoas que falam do termo as mulheres da lua, né? Que somos cíclicas, né? Então eu acho que esse livro traz um pouco essa interpretação, essa doçura da sutileza, da sensualidade da mulher, né? E sempre quando eu vou discutir esse tema de feminino com as minhas pacientes ou com amigos e tal, muita gente fala que quando lê, fala assim, esse livro é o real feminismo, porque eu acho que é o resgate do essencial da mulher, do lado mais bonito da mulher, né? Que é a descoberta de que, poxa, nós fazemos umas coisas da hora pra caramba, né? E então eu sinto que esse livro, nossa, gente, me conquistou assim, a ponto de que eu comecei a explorar a continuidade dessa autora, né? Então eu também já li o Ciranda das Mulheres Sábias, e tô para ler a sequência que é da Maria, né? O Nossa Senhora, se eu não me engano. Depois eu vou deixar as descrições aqui embaixo da sequência de livros dela. E o mais legal é que, assim, são contos, né? Que vão trabalhando o arquétipo, né? Que é essa coisa das máscaras, da individuação. E aí, assim, cada conto conta de um lugar. E além de contar de um lugar, conta de um processo feminino de cura, né? Ponto a ponto, ponto a ponto. Então, assim, o primeiro capítulo de falar, assim, às vezes do quanto a gente tem que se refuçar para dentro de nós, né? Fuçar dentro da gente onde que eu tô como mulher. Isso trabalhoso pra caramba, né? Aí vem um segundo momento que é olhar para os nossos processos e, olhando para os nossos processos, reconhecermos processos abusivos dentro de nós e para com o outro, né? Na convivência, nas nossas relações. Vem falado sobre a ingenuidade da mulher ou da destruição dessa ingenuidade, né? De como que a gente pode olhar para a nossa intuição. Então, sabe, da malícia, da malandragem,
dessa coisa da sensualidade, eu acho demais, né? A busca de uma nova pessoa, ou seja, de olhar processos de relações e buscas de relações mais saudáveis, de como é importante a gente encontrar nosso bando, nossa tribo, né? Que são coisas que, assim, muitas mulheres ou muitas pessoas, de uma maneira geral, os homens, enfim, e aí seguindo um conceito mais de polaridade, tá? Para eu não entrar numa coisa que senão eu vou por um outro caminho aqui. Mas é muito de um resgate de polaridade também, né? De saber a hora de pôr esse feminino mais em prática e de outros momentos trazer esse masculino. Ou seja, fala muito desse reconstituir da mulher, né? Então, assim, eu acho demais. E eu sinto que cada capítulo que eu li num determinado momento trazia de uma fase que eu estava passando e de uma peculiaridade que eu tinha para olhar naquilo. Então, por exemplo, vou pegar aqui um dos capítulos, que é um dos capítulos que mexeu muito comigo, que é o da mulher esqueleto, que um tempo atrás, né, de quando eu já estava lendo, eu acho que não vou saber dizer ao certo, mas uma das coisas que eu trabalho para dentro da terapia e para dentro da minha vida é olhar com mais cuidado para minha relação afetiva com o meu antigamente namorado, noivo, agora marido, mas é o do quanto a mulher esqueleto me envolveu nesse momento do meu relacionamento também, porque falava de um lugar, né, e de um momento onde sobre a importância de ser cuidada, né, da importância da gente ir cuidando ponto a ponto para ir se revelando uma coisa que já estava aqui, né? Então da gente se forrar como mulher para dentro das nossas potencialidades. Então eu acho que esse é um dos capítulos que mais me chamou a atenção. Outro, né, que me chamou a atenção por conta de um determinado momento que eu também estava vivendo é o da. Quer ver? Ai, tô vendo se eu consigo achar aqui o nome. Tô procurando, tá? De novo, quem assiste meus vídeos sabe que é assim, ó. Só vai, né? Mas se eu não me engano, é a história dos sapatinhos vermelhos, né? Para quem leu, vai gostar bastante, que é do quanto às vezes a gente. É o capítulo 8, os sapatinhos vermelhos. A perda brutal no conto de fadas, que é a questão da gente, para dentro das nossas fragilidades, a gente cair numas arapucas que se a gente tivesse com o nosso selvagem, com o nosso feminino preservado, talvez a gente falasse assim, não, eu tô bem com meu sapatinho gasto, eu tô bem com a minha autenticidade. Então eu sinto que esse capítulo trata um pouco disso e por isso que me encantou, porque eu tava vivendo um momento onde eu fui para uma coisa onde eu me senti altamente seduzida. Mas aí me fez olhar para um processo do porquê que eu me deixei, em muitos momentos, me seduzir também, né? Então, ele trouxe esse resgate, né? Para além disso, um outro capítulo que me chamou a atenção também é o capítulo das deusas sujas, que é o resgate da sexualidade, né? Eu sinto que trabalhou muito o meu interno, e digo isso por conta, né? Quem vê aqui o canal sabe do que eu já citei em relação ao abuso sexual. Então, o resgate da sexualidade para mim era uma luta intensa, né? E vinha de uma resistência. Então, esse capítulo das deusas sujas me ajudou muito nessa parte, né? Entre tantas outras coisas, né? Mas eu acho que assim, o que mais esse livro ensina para as mulheres, né, é de que a gente ocupa um lugar importante,
né? E para além da gente ocupar um lugar importante, é a gente trazer esse feminino a nível de temos uma tribo, somos um bando, a gente sabe o que fazer e temos uma força, né? E para a gente achar essa força, às vezes a gente vai precisar de outras mulheres. Então, para quebrar um pouco até esse conceito de competitividade que existe entre as mulheres e que, assim, para dentro de um conceito de autoestima que vem sendo muito dissimulado e distorcido ao longo dos anos, né, pela sociedade, é falar de justamente que no processo de autoestima a gente não aniquila outra mulher, né? A gente soma potencialidades. Então eu sinto que esse livro ele desperta um pouco isso no sentido da gente dizer para a mulherada toda que é aquela coisa assim, ó, às vezes estamos falando de coisas diferentes, mas muitas vezes estamos falando de coisas parecidas, mas que não sabemos falar umas às outras. Exemplos, tá? Uma rivalidade de trabalho, por exemplo, né? Onde mulheres não conseguem se respeitar para dentro de hierarquias, né? E não se respeitando, a gente reproduz um machismo, né? Que é uma coisa que tanto a gente repele, né? Aquela coisa, a gente repele, 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 vai se chocar, né? E aí vai se chocando de novo, né? Então, eu sinto que esse livro fala disso, fala dessas disputas, né? A disputa de poder, então, da inveja feminina, e do quanto isso cai por terra e não precisa se sustentar, né? Muito num sentido de assim, às vezes aquela que invejamos ou que achamos que a pessoa está tendo inveja nossa, trata-se muito de uma sintonia, de algo do selvagem que reconhecemos uma na outra, né? Então, por exemplo, eu já vi mulheres que, para dentro de convivência, ela fala assim: ai, mas aquela pessoa ali, ela tem inveja de mim. E na verdade a pessoa tem uma admiração. E na verdade a pessoa identifica assim, não é o que falta nela, não é nesse sentido, mas tem uma ligação no sentido assim, me identifico, sei da tua história, sei da tua luta. E por isso admiro, porque uma hora tudo isso vai emergir para dentro de você. E se emergir, eu vou achar da hora pra caramba, sabe? Então, eu sinto que esse livro ele traz essa integralidade das mulheres com elas mesmas, da dança em roda, sabe? Desse feminino que precisa mais e mais vir à tona, né? Da gente reolhar relações, da gente reolhar as mulheres do nosso clã, da gente olhar processos femininos repetitivos para dentro das nossas famílias, de quanto esse livro ele fala de geração também, né? Do quanto ele fala de um totem feminino também, que é uma coisa que em outro momento eu também vou falar. Então, assim, ele é muito sutil, ele é quase que, eu falo, esse livro é uma alquimia dentro da nossa alma, assim, sabe? De tão gostoso. Então, recomendo, leiam, depois compartilhem qual é o capítulo que vocês mais gostam, por que que gostam. Acho que vai ser tão legal, assim, justamente para divulgar, né? É, E a gente pensa que, às vezes, falar disso para dentro de uma terapia, ai, falar de um livro que eu li, ai, não sei o quê. Não, sabe? Esse livro traz elementos porque fala de relação, né? De como que eu vou me relacionar com o mundo, né? Que é um pouco do viés pelo qual eu trabalho na terapia, né? A maneira como a gente vai se relacionando com o livro também diz sobre como a gente se relaciona com as pessoas, de como a gente visualiza, de como a gente capta, de como a gente decifra, de como a gente codifica as coisas. Então, diz muito para um processo terapêutico. Então, se você está lendo, fale disso na sua terapia. Pode ser que venha aí, ó, uma série de elementos para você olhar, para você cuidar no seu processo de cura, tá? Eu já li, eu sempre recomendo, empresto para as minhas pacientes, tá? Durante um tempo eu tive um pouco de apego até, enfim,
mas eu empresto. E agora eu tô lendo esse aqui também, né? Que é o Mulheres, Mitos e Deusas. Eu sinto que é um pouco diferente, mas para quem gosta de olhar para o feminino e todas as suas nuances, eu acho que casa super legal. É claro, a sequência de todos da Clarissa e aí a sequência desses aqui, né? Que é da Martha Robles. Esse daqui, ele vai num outro viés, porque ali falam de contos, né? E aí vai trazendo, ela vai esmiuçando ponto a ponto. Já esse daqui, ele fala de mulheres, de tempos em tempos da história. E aí ele vai retomando ponto a ponto, né? Mulher a mulher, por exemplo, Ísis, Deméter, Afrodite, Circe, entre tantas outras, e aí ele vai para a atualidade, falando, por exemplo, de Simone de Beauvoir, da Maria Zambrano, ou seja, ele vai falando de mulheres que marcaram épocas. E aí ele vai falando do como a gente, ao perseguir o feminino, do quanto às vezes a gente também pode se perder e reproduzir o masculino, de reproduzir o machismo, né? Então, do quanto às vezes a gente tem que mergulhar nesse feminino com muito cuidado, com muita delicadeza. Então, acho que esses dois livros falam disso. Indico, acho que tem super a ver com processo de autoconhecimento, processo de terapia, processo de autoestima. Então, leiam se quiserem e falo. Me ajudou muito, ajudou uma série de pacientes minhas. Depois eu vou ver se uma das minhas pacientes vai compartilhar um pouquinho também do que ela sentiu, para eu deixar lá no Instagram, aí você dá uma olhadinha. E vou também colocar uma outra pesquisadora que ela está também fazendo pesquisa sobre o feminino e ela tem uma pesquisa muito legal sobre. Ela se baseou no Mulheres que Correm com os Lobos também. E ela faz uma espécie de um teste para saber em que lugar do seu feminino ferido você tá. Se você tá mais no Barba Azul, se você tá numa outra fase, ou se você tá minimamente, vamos dizer assim, recuperada. E com isso ela tem promovido rodas de conversa, né? Sobre essa temática. E assim, parece que é um negócio que está crescendo, que está bem legal. Então, eu vou deixar o nome dela aqui embaixo, vou ver se ela tem a. Vou dar uma pesquisada aqui para ver se ela tem a página se eu não me engano, no Instagram e aqui no YouTube. Deixo tudo aqui na descrição para vocês poderem olhar, tá? Então, acho que hoje é isso, né? É algo aí diferente, é algo que eu tô tentando, é algo que eu sinto que, assim, pra mim que tô nessa parte, tô aí numa linha entre psicologia, escrita, lançamento do livro, empreendendo, criando conteúdo. Eu falei, bom, de que forma que eu consigo encaixar tudo isso num lugar, né? Porque, ok, escrevo, mas também leio. E do que leio, também me traz insights para o meu autoconhecimento, mas também me traz insights para produzir algum tipo de conhecimento ou reflexão para dentro do campo da psicologia. Então, por que não, né? Se você quiser, lembre de compartilhar, tá? Venho de novo pedir. Curtam o canal, se inscrevam, compartilhem, comentem, manda para alguém que você acha que vai querer ouvir sobre um pouco desse universo do feminino, ou deem de presente esse livro para alguém, ó, o Dia dos Namorados está aí, por que não dá para alguma mulher um livro como esse, para que ela se desperte também, por que não, né? E vamos ser felizes, né? Vamos botar nossa alma para circular por aí, vamos botar nosso feminino de maneira firme, de maneira gostosa no mundão, tá bom? E é isso. E qualquer coisa, qualquer sugestão, manda aqui também, tá bom? Muito obrigada. Beijos.